Fala pessoal, antes de mostrar os textos que as pessoas utilizam muito, para falar de maldição hereditária, eu quero só deixar claro o seguinte: não é invenção de Paulo, tá? Essa questão de pecado adâmico, porque muita gente que não gosta do Novo Testamento, inclusive eu no passado, falava: Paulo inventou isso daqui. Só que não, pessoal. Isso faz parte da cultura judaica bem antes de Paulo. Um exemplo disso é o livro dos Jubileus. Ele é escrito no século II a.C., por volta de 160 a.C. O que diz esse livro dos Jubileus? Jubileus 3, verso 27, diz assim: E naquele dia em que Adão saiu do jardim, ele ofereceu como aroma agradável uma oferta de incenso, gálbano, estoraque e especiarias pela manhã, ao nascer do sol, no dia em que cobriu sua vergonha. Verso 28. E naquele dia fechou-se a boca de todas as bestas e do gado, e das aves, e de tudo que anda, e de tudo que se move, para que não pudessem mais falar, pois todos tinham falado uns com os outros, com um só lábio e com uma só língua. Por isso que muita gente estranha, né? A serpente que fala e etc. Porém, segundo esse livro, todos os animais falavam. Eles se comunicavam, inclusive, com o homem. É o que o livro de Jubileus está falando, tá? Aí verso 29. E ele expulsou para fora do jardim do Éden toda a carne que estava no jardim do Éden. Ou seja, não foi só Adão e Eva. Até porque quando Adão e Eva são expulsos, os animais estão ali com eles. Então provavelmente todo mundo foi expulso mesmo. E toda a carne foi dispersa de acordo com suas espécies e tipos para os lugares que haviam sido criados para eles. E somente a Adão ele deu os meios para cobrir sua vergonha, dentre todos os animais selváticos e domésticos. Por conta disso está prescrito nas tábuas celestes, a respeito de todos aqueles que conhecem o julgamento da lei, que devem cobrir sua vergonha e não se descobrir como fazem os gentios que se descobrem. Aí temos também o Apocalipse de Baruque, que é do século II depois de Cristo, e é um escrito judaico, tá? Isso daqui não fala de Jesus, esse livro, tá bom? O que diz aqui, segundo Baruque 54, verso 15? Pois embora Adão tenha pecado primeiro e tenha trazido a morte prematura sobre todos, ainda assim, para aqueles que nasceram dele, cada um deles preparou para sua glória, própria alma, o tormento futuro, e cada um deles escolheu para si a glória futura. O que esse livro quer dizer? Segundo Baruque diz literalmente que Adão trouxe a morte sobre todos, mas imediatamente acrescenta que cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas. E temos também o Apocalipse de Esdras, ou quarto Esdras, que também é um escrito judaico, tá? Não foi feito por cristãos esse livro. Ele diz assim: Quando Adão transgrediu meus mandamentos, então o que havia sido criado foi condenado. E por causa disso as entradas deste mundo tornam-se estreitas, cheias de tristeza e trabalho e de muitos perigos. Agora sim a gente vai para os textos, de maldição, que muita gente coloca. Olha, se o seu casamento deu errado, isso já vem dos seus avós, então você tem que fazer uma campanha para quebrar a maldição. Vamos ler o contexto desses textos? Vamos lá. Em Deuteronômio 11, do 26 ao 29, diz assim: Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Ora, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Ou seja, aqui, pessoal, ele está falando com uma nação. Ele está falando com o povo de Israel. Eles ainda estavam indo para Canaã. E ele estava falando de bênção e maldição, só que coletiva. Corporativa, não é exclusiva. E aqui é simples: bênção para quem obedece e maldição para quem desobedece. E esses dois montes, eles ficam na região de Siquém, tá? No centro da antiga terra de Canaã, o monte Gerizim ao sul e o monte Ebal ao norte. Entre eles fica a região de Siquém.
A localização é importante porque Moisés está falando de algo que Israel deveria realizar fisicamente depois de atravessar o Jordão. Perceba uma coisa fundamental: a bênção e a maldição estão condicionados à obediência ou desobediência à aliança mosaica. Não é faça uma campanha no monte e receberá uma bênção pessoal. É obedeça a aliança, bênção da aliança. Quebre a aliança, maldição da aliança. Deuteronômio 27 desenvolve aquilo que foi anunciado no capítulo 11. Depois de atravessar o Jordão, Israel deveria levantar pedras e escrever nelas a lei. E depois, Deuteronômio 27, do 12 ao 13, e o povo estará sobre o monte Gerizim para abençoar o povo, e sobre o monte Ebal para pronunciar a maldição. Então ocorre uma cerimônia de renovação, ratificação da aliança. Os levitas proclamariam determinadas maldições e o povo responderia amém. Por exemplo, Deuteronômio 27:15. Maldito aquele que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. Deuteronômio 27:17. Maldito aquele que remover os marcos do seu próximo. E assim por diante. Portanto, Ebal não era um lugar onde alguém ia quebrar uma maldição pessoal. A cerimônia tinha como objetivo colocar diante de todo Israel as consequências da fidelidade ou infidelidade à aliança. As bênçãos e maldições de Deuteronômio são bênçãos e maldições da aliança nacional de Israel, tá? Que é uma aliança nacional. Aqui é um contexto de formação do povo de Israel e sua separação para ser um povo monoteísta. Um exemplo aqui, Deuteronômio 28, verso 1 diz assim: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ao verso 15, Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Ao verso 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, em tudo a que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses a pau e a pedra. O contexto de Deuteronômio 28 fala das bênçãos e das maldições, se trata da obediência à Torá, a lei da Moisés. E aqui é um contexto nacional, pessoal, tá? Agora vamos para Êxodo 20, que muita gente isola e fala, Olha, se o seu avô, o seu pai e sua mãe se separaram, você também está indo isso, vamos quebrar essa maldição. Está ali em Êxodo 20, vamos fazer uma campanha para quebrar essa maldição, Mas vamos ler o contexto? Êxodo 20, do 5 ao 9, diz assim: Não te encurvarás diante delas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, a misericórdia é muito mais abundante, mas o pessoal só lê a maldição. E aqui a maldição, pessoal, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A iniquidade dos pais nos filhos. Mas por quê? Porque os filhos provavelmente seguiram os caminhos dos pais. Correto? Aí vai falar do sábado, vai falar, Agora, qual o contexto de Êxodo 20? É para você e para mim? Não. Aqui é um contexto de uma aliança nacional. Por exemplo, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. Você vê que Deus só puniu Israel. Por que ele não puniu as outras nações, de não terem guardado os sábados e etc? Porque é uma aliança nacional. Em Êxodo 19, verso 3 diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó,
e anunciará aos filhos de Israel. Ou seja, isso daqui, pessoal, faz parte da aliança nacional. Não é uma coisa individual da sua vida. Ó, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, um contexto nacional. Castigo até a terceira e quarta geração. Castigo até a terceira e quarta geração não é prerrogativa de juízes humanos, mas de Deus. Expressa o fato de que a violação da aliança traz culpa sobre toda a família. E assim a menção à terceira e quarta geração é uma forma de referir-se a todos os membros ainda vivos da família. Mas em contraste, a bondade se estende sobre 1000 gerações, enquanto que o castigo atinge apenas 3 ou 4 gerações. E esse daqui é uma aliança nacional, pessoal. Por isso que todo o povo, por exemplo, o cativeiro assírio, não foi todo mundo que desobedeceu o cativeiro babilônico, mas as outras pessoas pagaram. Porque aqui é um contexto de aliança nacional. Não faz sentido você ler esse texto hoje e aplicar para a sua vida pessoal. Deus está falando com um povo e uma aliança específica. Outro texto, Deuteronômio 5, do 8 ao 10, que diz: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, ou seja, dos que me odeiam, dos desobedientes. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então não existe, pessoal, mesmo se fosse para nós isso daqui você não quebra fazendo campanha. Era na obediência às instruções de Deus. Por isso que eu falo, é completamente assim, incoerente a pessoa falar, vamos fazer uma campanha de quebra de maldição. Primeiro que o contexto está falando de uma aliança nacional. E outra, é só obedecer. Não tem o menor sentido. O próprio Moisés aqui ele poderia fazer isso. Vamos nos reunir 7 sábados, né, para quebrar a maldição ali, para a gente não ir para o exílio babilônico. Entendeu? Não faz o menor sentido. Os profetas poderiam fazer muito bem isso. Pessoal, vamos se reunir aqui 7 sábados aqui, ó, no tabernáculo para quebrar a maldição, para que Deus ali não nos mande para o exílio babilônico. Não. É só obedecer. Por isso que eu falo que não tem sentido. Campanha é só para arrecadação de dinheiro, gente. Não tem o menor sentido. Deus não manda ninguém fazer campanha. O que os primeiros cristãos acham desses textos aqui? Orígenes, homilias sobre Ezequiel. Orígenes apresenta uma interpretação espiritual da expressão sobre as 13 e 4 gerações. O trecho diz assim: Há aqueles que explicam assim aquilo que está escrito no Êxodo, retribuindo as iniquidades dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, de modo que aplicam a sentença à alma humana, dizendo que o pai em nós é o ponto leve dos sentidos e os estímulos dos vícios. O filho, porém, quando o pensamento concebe o pecado. O neto, quando aquilo que pensaste concebeste, o realizaste pela obra. Mas o bisneto, isto é, a quarta geração, quando não somente fizeste aquilo que é mau e criminoso, mas também te glorias em teus crimes. João Crisóstomo, ele diz assim: Pois tanto este homem pecou quanto seus pais, mas sua cegueira não procede disso. E isto ele disse não significando que, embora este homem não estivesse em tal situação, outros tivessem ficado cegos por tal causa, pelos pecados de seus pais, visto que não pode acontecer que, quando um peca, o outro seja punido. Pois se admitirmos isso, também teremos de admitir que ele pecou antes de seu nascimento. Mas se alguém argumentar, como então se diz que visita os pecados dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração? Devemos responder que a afirmação não é universal, mas foi dita com referência a certos que saíram do Egito. Ou seja, ele está falando aqui que está falando com o povo de Israel, na aliança nacional.
Como estes que saíram do Egito, depois de sinais e maravilhas, tornaram-se piores do que seus antepassados, que não viram nenhuma dessas coisas. Eles sofrerão as mesmas coisas que aqueles outros sofreram, visto que ousaram cometer os mesmos crimes. Agostinho. Também se diz, e não sem fundamento, que as crianças estão implicadas nos pecados de seus pais, não somente dos primeiros homens, mas também de seus próprios pais, dos quais nasceram. Pois aquela sentença divina, retribuirei os pecados dos pais sobre os filhos, certamente os mantém antes que, pela regeneração, comecem a pertencer ao Novo Testamento. Por isso, cada um renasce para que seja dissolvido nele tudo aquilo de pecado com que nasce. E por isso a regeneração não foi instituída, senão porque a geração é viciada. Agostinho. Quando, portanto, diz dos pais nos filhos, ele reprova não a imitação, mas a geração. De algum modo, certos pecados de alguns pais são retribuídos nos filhos, não pela imitação, mas pela geração. Isso aqui é uma opinião de Agostinho. Tá? Agora, uma cautela importante sobre Agostinho. O próprio Enchiridion, imediatamente depois, mostra que Agostinho não pretende afirmar que sabe exatamente até onde vão os pecados dos demais antepassados. No capítulo seguinte, ele escreve assim: mas quanto aos pecados dos outros pais, pelos quais cada um sucede a seus progenitores, desde Adão até seu próprio pai, pode-se discutir não sem razão. Não ouso afirmar temerariamente se aquele que nasce fica envolvido nos atos maus e nos delitos multiplicados de todos. De modo que quanto mais tarde cada um nascesse, tanto pior nasceria. Se alguma outra coisa sobre tão grande questão pode ou não pode ser encontrada, mediante uma investigação e um tratamento mais cuidadosos das Sagradas Escrituras, não ouso afirmá-lo temariamente. Essa aqui é a opinião deles. Agora você vê que essas bênçãos e essas maldições, elas tinham uma conexão muito forte também com a questão da idolatria, para eles não adorarem outros deuses. Temos aqui o Sabedoria de Salomão. O livro fala de como a idolatria e os pecados dos pais trazem consequências para a descendência. Aqui a ideia de que o pecado cria uma espécie de corrupção que atinge gerações futuras. Isso tem sentido. Sabedoria de Salomão diz assim: feliz sim é a mulher estéril, mas livre de mancha que não conheceu o leito pecaminoso. Ela produzirá fruto quando dá visitação nas almas. Feliz também o eunuco, cuja mão não praticou o mal e que não alimentou maus pensamentos contra o Senhor. Ser-lhe-á dada por sua fidelidade graça excelente, e um quinhão mais delicioso no templo do Senhor, pois o fruto dos esforços virtuosos é pleno de glória. Indefectível a raiz da prudência, mas os filhos dos adúlteros não se desenvolverão, e a semente do leito pecaminoso desaparecerá. Mesmo se viverem muito tempo, como nada serão contados, e sua velhice há de ser desprezada até o fim. Se morrerem cedo, não terão esperança alguma, nem consolo no dia do veredito. É doloroso o destino de uma linhagem injusta. Preferível é não ter filhos e possuir a virtude, pois esta deixa uma lembrança plena de imortalidade. Ela é reconhecida por Deus e pelos homens. Quando presente é imitada, quando ausente é lamentada. Na eternidade triunfa coroada, vencedora na luta dos combates sem mancha. Mas a numerosa descendência dos ímpios será inútil. Brotada de cepos bastardos não lançará raízes profundas, nem estabelecerá bases sólidas. Mesmo se por um tempo se ramifique por falta de firmeza, será abalada pelo vento e desenraizada pela tempestade. Seus ramos nem bem desenvolvidos serão quebrados. Seu fruto se perderá verde demais para ser comido. Para nada servirá. Os filhos nascidos de sonos culpáveis, quando do inquérito, serão contra os pais testemunhas de sua maldade. Os filhos dos pecadores tornam-se filhos abomináveis, que frequentam as casas dos ímpios. A herança dos filhos dos pecadores acaba em ruína. E a infâmia se ligará para sempre à sua descendência. Um pai ímpio sofrerá censuras de seus filhos, pois é a ele que devem a própria infâmia. Lembrando, pessoal, que isso aqui só prevalece se os filhos seguirem os maus caminhos de seus antepassados, tá? Agora aqui, esse livro aqui é escrito em 50 a.C., tá? Agora na Bíblia hebraica. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia hebraica.